Queridos companheiros, boa noite. Que permaneça conosco a paz que vem de Deus. O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo tem um título que é exatamente um dos motes ou um dos pilares da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E o texto que nós encontramos, o texto inicial do Evangelho de Jesus, é um texto preservado por Mateus e que nós pedimos licença para, no compromisso de manter a fidelidade, fazer uma leitura de um fragmento do texto, já que o texto é um texto relativamente extenso. Ele trata exatamente da parábola dos bodes e das ovelhas. E Kardec, de forma muito apropriada, o elegeu para tratar do tema fora da caridade não há salvação. Ele está registrado em Mateus, capítulo 25, dos versículos 33 a 46. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos mundos. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão, e foste-me ver. Então, os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando tiveste com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber. E quando te viste estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos. E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te. E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A oposição a esse texto, que é propositivo, é exatamente no sentido de não se fazer nada do que foi proposto fazer. Então, o texto se encerra no versículo 46, de forma muito forte, com pinturas, com cores fortes e pesadas, para a compreensão daqueles que lá estavam ainda vivendo a infância espiritual. Jesus conclui dizendo que aqueles que estavam à esquerda teriam o sofrimento eterno. Evidentemente que não era isso, mas a necessidade de fazer-se compreender então. E aqueles que estavam à direita e que foram ao encontro dos irmãos que estavam sedentos, que estavam famintos, que precisavam da visita no momento da solidão, da doença, então esses estariam à direita do Pai e receberiam o reino de Deus. Evidentemente que uma leitura, e especialmente uma leitura da minha própria letra, que acabou saindo meio truncada, mas torcendo para que os irmãos se lembrem do texto, porque têm familiaridade com ele, nós lembramos que em momento algum está esboçada uma condição de fé para que nós tenhamos a conquista do reino de Deus. Observem que Jesus não disse textualmente, nem nesse texto, nem nenhum outro, que ganhariam o reino dos céus aqueles que aderissem a esta ou aquela igreja. Até porque Jesus nos propôs uma nova forma de vida. Então, evidentemente que não estava ali a ideia da dogmatização dos seus ensinamentos. Então, não é a fé nesta ou naquela crença, porque é uma incoerência, inclusive, nós devemos concordar com isso. Porque se você seguir essa religião, você está salvo, Se não seguir, você não está. E nós ficamos indecisos diante de tantas opções, e são milhares aqui no Brasil, para que nós possamos obter a salvação. Então, a ideia centrada aí é exatamente essa, não é a fé. Jesus muito menos colocou como condição de que ele fosse aceito como Deus.
essa também discussão teológica que nós vamos ter mais tarde, depois de sua passagem sobre a terra. Ele não exigiu o seu reconhecimento como Deus como condição, em nenhum momento. Ele não estabeleceu nenhum princípio ortodoxo, nenhuma postura dogmática. Ele não estabeleceu nenhuma Eucaristia. O que Jesus estabeleceu? O nosso deslocamento na direção do outro. Então, aqueles que estavam à direita, que compreenderam a sua mensagem, uma ênfase dada por Jesus, é aquele que se movimenta, que desinstala-se de si mesmo e vai na direção ou ao encontro do irmão. É esse que definitivamente conquistará o reino dos céus. Evidentemente que não é só essa passagem que Jesus realça a condição da caridade. Aliás, expressão que não era usada, mas Jesus falava do amor ágape. Não era o amor de Platão, o amor patos. Não era o amor filia de Aristóteles, belíssimo, mas não era isso. Era o amor ágape, que pode ser traduzido do amor ao outro. E nós só somos plenos, efetivamente plenos, quando nós estamos a serviço do irmão, porque aí nós estamos realizando esse amor pleno que Jesus nos ensinou. Então vejamos que nesse texto está contida a ideia central da caridade na sua expressão legítima, conforme Jesus nos ensinou. Mas a doutrina espírita vem mais tarde e resgata esse ensinamento de Jesus, e nós vamos refletir o que a doutrina espírita nos propõe, e que está no terceiro livro, o livro das Leis Morais, e que nós encontramos exatamente na questão 886. Normalmente, quando o expositor fala aqui da questão 886, que todos nós, de uma certa forma, já ouvimos e até a temos de memória, nós lembramos que ela funciona como bip. Não esse bip que nos incomoda de um toque de telefone celular, mas o bip da benevolência, da indulgência e do perdão. Porque Kardec vai instar os espíritos superiores a responderem o que é caridade, segundo Jesus nos ensinava. Então, o que devemos entender? A caridade segundo Jesus. E a resposta que os espíritos dão é uma resposta absolutamente lapidar, mas ao mesmo tempo produz inquietação, porque é preciso ir além daquilo que nós convencionamos entender por caridade. Porque caridade definitivamente não é o que nós encontramos como definição dos nossos dicionários. Ela implica muito mais que isso. Ela tem uma abrangência que nos convida a uma reflexão profunda e a luta dentro de nós mesmos para que nós possamos transcender da adesão verbal e trazer a caridade para a nossa prática. Então vejamos a primeira proposta aí contida, que é a benevolência. Benevolência é uma proposta profunda. Nós confundimos benevolência com beneficência. Há pouco Lorena leu e fez um convite para que nós pudéssemos comprar um ingresso de um jantar que vai ser feito em benefício do nosso lar. Uma instituição asilar que cuida dos idosos carentes da nossa cidade. E vocês não imaginam quão difícil é manter essa instituição. É um desafio constante. Os recursos são sempre escassos. Quando nós compramos esse ingresso para contribuirmos com o funcionamento do nosso lar, nós estamos realizando uma ação beneficente. Não estamos praticando a caridade, nós estamos sendo benevolentes. Benevolente é muito mais complexo. Então, beneficência é fazer o bem. Se nós somos beneficentes, que bom, já demos um passo, porque não fazemos o mal. E aqui, o interregno de tempo para lembrarmos a questão 642 do Livro dos Espíritos, também contida no terceiro livro das Leis Morais. Nessa questão, Kardec indaga aos imortais se para ser agradável a Deus, bastaria que nós não fizéssemos o mal. Olha que pergunta interessante. Olha que tranquilidade.
para sermos agradáveis a Deus e garantirmos a vida futura. Preste atenção na ideia de vida futura, porque isso está contido na questão da benevolência. O passo adiante de não fazer o mal, de sermos beneficentes e trabalharmos para sermos benevolentes. Então, bastaria não fazermos o mal, e a resposta que os Espíritos dão é um não, né? Mas um não enfático. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Mas não é fazer o bem, eu fiz o bem. É fazer o bem no limite das nossas forças. Olha a proposta do Espiritismo. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das nossas forças, porque senão responderemos pelo mal que advier do bem que deixarmos de fazer. Eu acredito que eu reproduzi a pergunta e a resposta de forma textual. Então, é necessário fazermos o bem no limite das nossas forças, porque se não fizermos, teremos a responsabilidade. Evidentemente, não é uma questão de céu e inferno, evidentemente que não, que isso é estado de consciência. É diante de nós mesmos. Nós teremos ou seremos responsabilizados pelo mal que advier da nossa omissão na prática do bem. E aqui nós pedimos licença para ir. Eu comecei com o texto inicial do capítulo 15 e agora vou exatamente no finalzinho desse capítulo, numa leitura de um fragmento de Paulo de Tarso, que encerra o texto de fora, ou o capítulo de Fora da Caridade na Salvação. Essa leitura é necessária porque ela tem uma conexão perfeita com a questão 642. Paulo lembra que nós temos sempre que submeter as nossas ações ao crivo da caridade. Aqui não é textual, mas que nós tenhamos o cuidado de submetermos as nossas ações de forma consciencial, né, ao crivo da caridade. E aí ele lembra que não é não fazer o mal, porque não fazer o mal é inércia e negligência. Para não fazermos o mal, lembra Paulo de Tarso, basta apenas uma virtude negativa. E qual é a virtude negativa? A inércia e a negligência. Então, deixamos de fazer o mal. Para a virtude positiva, fazer o bem, há a necessidade da tomada de decisão, do compromisso. A necessidade da manifestação da vontade é uma decisão. Fazer o bem. Então, voltemos à questão 642, fazer o bem no limite das nossas forças. O que é fazer o bem? Há pouco também, eu refletindo sobre a programação da casa, nós vimos aqui o trabalho que é oferecido nas terças-feiras, as atividades que são oferecidas na formação de trabalhadores, e comumente as casas espíritas, porque isso faz parte, né, é um fundamento, elas mantêm trabalhos no campo da assistência social. Lamentavelmente, ainda há assistência. É um assistencialismo que não é demérito e é absolutamente necessário nos dias que correm, diante da crise que nós vivemos, de todas as formas, e muito especialmente a crise econômica. Então, é responder essa necessidade mais imediata, e é assistencialismo, colocarmos o algodãozinho na ferida. O ideal seria desenvolvermos políticas inclusivas. Mas vamos lá, as casas espíritas oferecem trabalhos assim. Vamos distribuir sopa. Não sei por que os espíritas gostam, inclusive lá em casa na quarta-feira, né, tem essa atividade. Minha irmã tem um compromisso na Casa Espírita Marcelo Davi com a sopa de quarta-feira. Acho que todos os dias da semana tem uma casa espírita distribuindo sopa na cidade. E eu sempre pergunto, por que tem que ser sopa? Não pode ser macarronada? Né? Não pode ser assim, um arroz doce, uma coisa diferente? Né? Vamos variar esse cardápio. Né? De vez em quando eu consigo convencê-lo. Uma vaca atolada, já pensou? Né? Numa noite fria, uma coisa bem interessante. Mas vai levar sopa. Mas o que move quem vai levar sopa? É aí que está a diferença entre a beneficência e a benevolência. Se eu, por exemplo, me engajo no trabalho assim, eu me desloco com toda a boa vontade e vou para as ruas de Conquista levar a sopa,
E nós sabemos que não é simplesmente levar a sopa, né? Porque tem algo além. Os nossos irmãos que estão submetidos à violência, que não há violência maior do que a própria miséria, da sua dor de estarem submetidos a outras formas de violência, pela nossa indiferença moral, pela ausência de políticas públicas, mas também pela nossa mobilização como agentes transformadores da sociedade que estamos inseridos. É levar assim, o conforto de que tem alguém preocupado com a situação do irmão. É a possibilidade de dialogarmos, né? Muitas vezes nós não fazemos isso, mas muitos se lembram de fazer. Então, se eu sou movida pelo desejo ardente, não é expressão minha, é de Kardec, pelo desejo ardente no trabalho que eu faço, eu estou sendo benevolente. Mas se eu faço com segundas intenções, e eu ouço muito isso quando eu falo que um dos paradigmas da doutrina espírita é fora da caridade, não há salvação, eu ouço muito isso. Vocês fazem barganha. Não. A caridade verdadeira não é barganha. A barganha é quando eu faço com segundas intenções. Então, eu vou levar sopa e fico pensando, tá vendo aí, Senhor? Estou aqui. Estou na área. Olha de um lado e de outro. Olha, tem poucas pessoas fazendo o que eu faço. E eu estou aqui distribuindo a sopa. Está me vendo aí? Está registrando? Oh, meu mentor, vai lá. Ó. Lembra de anotar. Bônus hora. Bônus hora. Não é claro que a nossa reflexão não é tão exagerada assim. Mas muitos fazem isso assim, inadvertidamente. Até pensam, então se eu fizer isso, nossa, eu vou ser recompensada. Então, meu cantinho nosso lá está garantido, porque arrasei. Lacrei, né? Conforme jovens. Nossa, estou aí na rua, estou distribuindo a sopa. Então, se eu sou movida por uma intenção, eu fiz o bem. Isso é beneficência, porque isso é bem. Para quem recebeu o prato de sopa e não tinha tido nenhuma refeição naquele dia, né? Para alguém que estava ali sem que alguém o olhasse com compaixão, e aí teve alguém para manter uma conversa, um diálogo, é claro que isso foi bem. E não deve deixar de ser feito, porque nós começamos exatamente com a beneficência. Veja que nós demos um passo além, porque a proposta não é só não fazer o mal, presa ainda a questão 642. Não é só a ideia de não fazer o mal, mas é fazer o bem. Então, o que me move ao fazer o bem? Às vezes eu chego numa situação, numa casa espírita, retomando a proposta, né, dos estudos do Evangelho que ocorre aqui na terça-feira. Eu chego numa situação de dor, nós não temos estatística, mas presumimos que a maior parte das pessoas que acorrem à casa espírita o fazem porque estão vivendo um momento de profunda dor, né, e vêm em busca de um socorro. Então, ali está com um processo depressivo, está vivendo um processo de uma síndrome qualquer, de uma distonia qualquer, está alimentando ideias suicidas, e de repente o atendente, nessa conversa fraterna, sugere: por que você não tem um olhar para fora? Por que você não vê que aí no mundo tem uma espiada, tem tanta gente vivendo experiências difíceis? Vá lá, aqui na casa, e lá voltamos de novo na sopa. Aqui tem um programa de distribuição de sopa. Por que você não se engaja? Então, a pessoa vai se engajar no programa desse, tendo como objetivo aliviar a sua própria dor. Então, ele não é benevolente. Observem que a proposta da questão 886 é ser benevolente. Por enquanto, nós estamos na área da beneficência. E aí nós vamos trazer uma outra questão, dentro da minha ortodoxia de analisar sempre o Livro dos Espíritos, que é a questão 893. Lá Kardec indaga, é a questão que abre o capítulo último das leis morais, que é a lei da perfeição. Então Kardec indaga: qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Olha, convenhamos, toda virtude é meritória, porque já há uma disposição, uma predisposição em desenvolvermos uma virtude, qualquer que seja ela, é um avanço. Então toda virtude é meritória. Eu estou fazendo leitura mais livre, porque essa resposta é mais longa. Então toda virtude é meritória.
Mas tem uma que é muito especial. E se nós elegimos isso para as nossas vidas de forma voluntária, a mais meritória de todas as virtudes é a caridade desinteressada. Observem que a última expressão utilizada pelo Espírito que deu a resposta a essa questão é a caridade praticada, eu estou acrescentando a palavra para construir o raciocínio, praticada desinteressadamente. Os irmãos que são afeitos aos estudos da filosofia, provavelmente na leitura árida, mais instigante de Kant, em duas obras em que ele constrói o chamado imperativo categórico, que é a parte, na minha leitura pessoal, mais importante na sua filosofia moral da modernidade. Então, Kant, no livro Crítica à Razão Prática e Crítica da Razão Pura, ele traz uma ideia que é muito interessante e que nós encontramos contemplada no Livro dos Espíritos. Observem, Kant diz assim, de uma forma mais sofisticada, mas a ideia central é essa. Se nós pudéssemos ver Deus o tempo inteiro, nós sabemos que Deus é onisciente, que está dentro de cada um de nós, mas dentro do conceito de Kant de Deus, se nós pudéssemos ver Deus o tempo inteiro, nós não desenvolveríamos nenhuma virtude. Por quê? Que nós não teríamos condições de desenvolver virtude. Porque nós estaríamos com medo das nossas ações, porque Deus estaria vendo o que nós estamos fazendo. Nós sabemos que Ele está vendo, né? Mas como nós não o estamos vendo, a gente faz de conta que não está acontecendo nada. Então, se Deus estivesse vendo e eu estivesse vendo Deus, a relação seria uma relação assim. Eu teria medo e meu comportamento não seria um comportamento natural, não seria uma conquista minha, mas seria decorrente do medo do que poderia acontecer comigo se eu não fosse virtuosa. Ou então, eu teria uma postura profundamente hipócrita, né? Exatamente com a intenção de ser agradável a Deus. E aí, Kant encerra o pensamento exatamente assim. Só há virtude quando há, adivinha, desinteresse. Então, para que a caridade seja virtude, e a mais importante de todas as virtudes, é necessário que ela seja praticada sem nenhum interesse ou desinteressadamente. Então, eu vou, e por favor, continue indo para a campanha do Quilo, visitar o abrigo Nosso Lar, visitar uma pessoa que estiver doente. Vamos aceitar esse convite de Jesus que ecoa em nossas mentes há tantas encarnações. Vamos colocar isso em prática, né? Então vamos na direção ou ao encontro do nosso irmão que está em uma circunstância difícil. Vamos visitar alguém que esteja preso, vamos visitar alguém que esteja doente, vamos buscar dessedentar aquele que está sedento, vestir o que está desnudo, vamos fazer isso. Provavelmente faremos como um dever, é preciso fazer. Eu estabeleço isso. E de tanto fazermos isso vai virar uma prática. E vai transformar-se em uma coisa tão importante dentro de mim mesma, que eu passo a não entender a vida sem fazer isso. Então isso é uma atitude automática, como respirar, andar. Ou vocês acham que uma Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, refletia, elaborava, elucubrava as ideias antes da ação no bem? Era automático. Tem que ser feito, deve ser feito. E as pessoas que o fazem assim, fazem tomado por um ardor. Não é expressão minha, eu insisto muito, comentário de Kardec. Ardor no coração, o desejo de fazer o bem. Mas é um desejo tão forte que uma pessoa que é benevolente e não beneficente, ela não tem nenhuma preocupação com a vida futura. Eu não quero garantir bônus horas, eu não quero garantir um lugarzinho no nosso lar ou uma colônia equivalente. Eu faço porque eu tenho ardor no coração. Portanto, nós esclarecemos, a grosso modo, o B desse BIP.
E aí nós vamos para o I, que é a indulgência. Né? Então a letra I nos propõe o quê? A indulgência. Benevolência, indulgência. Então não é ser só benevolente, mas ser indulgente. Quão difícil é sermos indulgentes. E como nós somos exigentes em relação às ações e às atitudes alheias. Aliás, Freud trouxe isso, é uma das grandes contribuições, né, freudianas, é a ideia de projeção, porque nós projetamos no outro aquilo que está em nós. Né? E nós nos esquecemos de avaliar com indulgência a atitude alheia. Quando esse assunto é desenvolvido no Evangelho e não no Livro dos Espíritos, nós vamos ver os benfeitores espirituais alertarem que é preciso ser indulgente, porque quem de nós aqui não precisa da indulgência alheia? O exercício da indulgência, porque todos nós precisamos da indulgência alheia. Não há como não nos referirmos à grande lição de Jesus em relação à indulgência, senão naquele encontro que eu sempre cito, de Jesus com a mulher adúltera. Então, Jesus foi indulgente. A cada momento que eu venho aqui, eu cito isso, mas com outro objetivo. Dessa vez é esse. Então, Jesus foi indulgente com a ação da mulher. Ele não julgou a mulher adúltera, e muito menos condenou. Nós estamos sempre sendo algozes do outro em relação à conduta alheia. E nós vemos o cisquinho que está no olho do outro e não observamos a trave que está nos nossos próprios olhos. Nós somos expertos nisso. Por favor, não é demonstração, estou falando nós, porque todos nós ainda estamos nesse patamar. Nada para nos desesperarmos, porque as conquistas éticas morais, elas são lentas. Nós gostaríamos que elas fossem tão céleres quanto as conquistas intelectuais. Mas, lamentavelmente, né, a gente segue, né, assim caminha a humanidade a passos de formiga, de tartaruga, de lesma, do ponto de vista moral. Então, é necessário que nós tenhamos a consciência que a caridade envolve o exercício da indulgência para com as imperfeições alheias. Então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Como é que nós estamos? Porque se eu perguntar a vocês aqui, e essa resposta só pode ser dada intimamente por cada um de vocês, porque eu posso olhar, eu posso ter uma convivência com vocês, aí vocês olham para mim, e aí vocês concluem que eu sou benevolente, que eu sou uma pessoa caridosa. Só quem pode dizer se eu sou eu mesmo. Porque só eu sei o que me move. Então, só vocês podem dar resposta a essa pergunta que nós propomos. Nós estamos praticando a caridade? Então, para que a resposta seja positiva, é necessário que essa virtude seja desenvolvida de forma desinteressada. Se nós praticamos a benevolência e a indulgência, nós estamos chegando lá, mas é necessário o exercício do perdão. Nunca é demais lembrar que depois do amor, a questão do perdão é a mais presente no Evangelho de Jesus. Nós temos ali reiteradamente ensinos nos convidando ao perdão. Não vamos citar porque isso demanda uma palestra específica sobre o perdão. Mas não custa lembrar que só para dar ênfase à importância do perdão, às vezes nós fazemos o Pai Nosso e o fazemos de forma tão automática, sem prestar atenção nas lições contidas em cada fragmento dessa oração que nós convencionamos chamar de oração dominical. Não deve ser dominical, né? Deve ser de todos os dias. Então, quando nós falamos, perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos
aos nossos devedores. Qual foi o trabalho que Jesus se deu nesse momento que ele fala do perdão? De explicar o que é o perdão. Então fica implícita a necessidade e a importância que Jesus dá ao perdão. E isso está envolvido na visão espírita como elemento da caridade. A caridade que a doutrina espírita traz como caminho da salvação. Evidentemente que nós devemos lembrar, porque eventualmente pode ter algum irmão que esteja aqui por primeira vez, que salvação para nós espíritas difere da salvação como é vista aí por outras religiões. Sem nenhuma crítica, evidentemente, às outras correntes religiosas, porque as religiões são caminhos que conduzem o homem a Deus. Estar nessa ou aquela é uma questão de afinidade, né, ou identificação com a proposta. Mas a salvação que a doutrina espírita nos propõe é exatamente a plenitude, a conquista de nós mesmos. É a conquista do luminoso. É descobrir o reino de Deus que está em nós e trazer esse reino para as nossas relações. Então, é essa salvação explicitada pela doutrina espírita. E evidentemente que a caridade para ser esse caminho é exatamente como Jesus ensinou no início do texto que nós trouxemos aqui. A caridade não é um dos caminhos. Ficou claro no texto de Jesus? Né? Aqueles que ganhariam a vida eterna eram exatamente aqueles que estavam à direita do rei. E eram aqueles que, desinstalando de si mesmo, visitaram aqueles que cuidaram de vestir, de alimentar, enfim, aqueles que agiram assim. Então não é um dos, é o caminho. É o caminho da conquista da plenitude. E a plenitude é que nos conduzirá à felicidade que nós tanto almejamos. Então não é fácil perdoar. Não é fácil. Perdoarmos a nós mesmos. E nós muitas vezes atrasamos o nosso avanço, deixamos de dar um passinho à frente, porque nós somos tomados pela culpa. Culpa deve funcionar como alerta consciencial de que alguma coisa está errada. E a partir daí, nós buscarmos a diluição dessa culpa e trabalharmos na nossa transformação. Então vamos buscar o exercício do perdão. E vamos buscar perdoar. O auto-perdão e o perdão em relação aos nossos irmãos. É necessário perdoar 70 vezes 7 vezes. 490 vezes. Chico Xavier lembrou que é o mesmo erro. Então, perdoar indefinidamente. Porque o amorável Francisco de Assis ensinou aquilo que Jesus praticou. Porque Jesus não perdoou ninguém. Porque o perdão precisa ser exercido por nós, espíritos imperfeitos que somos, em um mundo de provas e expiações. Porque Jesus não perdoou porque não se ofendeu. Nós precisamos exercitar o perdão até conquistarmos aquilo que Francisco também conquistou, o princípio da inofendibilidade. É praxe encerrarmos as exposições trazendo, porque é mais fácil compreender o exercício pleno da caridade, trazendo exemplos. E eu abordei hoje um tema que de uma forma ou de outra é um desdobramento do tema que anteriormente abordei aqui nessa casa. Eu até disse para vocês naquela ocasião, a última vez que aqui estive, que agora eu não estava buscando esses espíritos, né, muito evoluídos e que parece que estão tão distantes de nós, né? Falar de exemplos de um Gandhi, de um Mandela, por exemplo, no exercício do perdão, talvez o exemplo mais contundente do exercício do perdão no mundo contemporâneo. Trazermos uma Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, aí nós ficamos com uma certa acomodação. Porque nós não estamos ainda no patamar ou no estágio
de reproduzirmos um modelo apresentado. Porque, na verdade, o modelo maior é Jesus. Mas vamos trazer algo que esteja mais próximo e que nós podemos seguir. Então, eu propus aqui a história de Caboclinho, o meu amigo querido da última vez. Então, eu vou fazer o contrário agora. Não é que eu abra mão de falar de pessoas que estão aqui ao nosso lado, mas só para lembrar uma coisa. O objetivo é esse. Eu vou lembrar a Teresa de Calcutá. Eu me emociono muito quando eu falo de Teresa. Que mulher extraordinária. Quem não conhece, eu sugiro a leitura de um livro biográfico qualquer. Existem muitos no mercado, eu tive a oportunidade de ler 3 e são extraordinários. São lições, lições e lições. Então, Teresa, ela mudou radicalmente a sua vida no sentido da prática da caridade, quando ela deparou-se em uma viagem que ela fez de trem na Índia. Ela estava até então como professora, aliás, colega minha circunstancialmente, no que pese a sua formação em enfermagem, ela era professora de geografia de uma instituição particular em Calcutá. E ela teve que fazer uma viagem. E ela deparou-se nessa viagem com a miséria mais dolorida. A miséria mais miserável, é redundante, mas é assim que ela fala. Ela não concebia aquilo que ela viu. Mulher europeia, oriunda de um país pobre, na verdade da Europa, ela era albanesa, mas de repente ela deparou-se com a miséria que ela não dava conta, ela não imaginava. Aí ela é tomada de uma profunda angústia, e aí que começa o seu processo de mudança. E um dia, atravessando uma rua, ela viu um homem estendido, um moribundo estendido, que aliás é uma cena muito comum na Índia ainda hoje. E ela desinstalou-se de si mesma e foi na direção daquele homem. E no que pese a fragilidade do seu corpo físico, ela pegou aquele homem, aquele moribundo, em seus braços e levou em um hospital ali perto, nas imediações de onde ela estava. E ela deparou-se com uma situação. O médico disse: mas tem tanta gente para atender, esse homem está morrendo, nada mais pode ser feito por ele, nós não vamos perder tempo com ele. E foi aí que ela adotou como resolução da sua vida trabalhar para que todos pudessem ter uma morte digna. E ela passa a recolher os moribundos e constrói instituição para isso. Mas o exemplo legítimo de caridade, considerando que nós não podemos falar aqui da biografia dela completamente por conta do horário, mas quando a BBC mandou uma equipe de jornalistas fazer uma matéria com Madre Teresa, essa equipe inclusive era chefiada por um dos repórteres mais proeminentes da BBC, e ele acompanhou as atividades diárias de Madre Teresa durante uma semana. E já estava finalizando o seu trabalho, a câmera não estava mais ligada, ele não estava com o microfone, mas observava aquela mulher numa enfermaria de um leprosário mantido pela sua instituição e cuidando daqueles homens e mulheres com os corpos carcomidos pela hanseníase. E aquele odor do ambiente, por conta da hanseníase, era um odor nauseabundo, um odor fétido. E aquele homem, dado, né, às mesuras da sociedade londrina, se sentiu profundamente incomodado com aquele ambiente. Mas continuou observando Teresa. E por fim, quando ela terminou a sua atividade, dirigiu-se a ele. Ele não se furtou de dizer, olhando nos seus olhos: Teresa, eu não faria o que você faz, nem por $1 milhão. E ela olha para ele e responde: eu também não. Por $1 milhão eu não faria, porque eu faço por amor. A caridade é o amor ágape. E eu resolvi trazer o Retorno à Teresa exatamente para lembrar que esses exemplos não devem nos oprimir e nos conduzir a uma zona de acomodação, porque não temos condições de seguir os passos de Teresa. Não deve nos oprimir, deve nos estimular e servir de exemplo no nosso dia a dia, na nossa luta íntima de praticarmos a verdadeira caridade.
em plena Segunda Guerra Mundial, em 1943, o religioso, o sacerdote e o pensador Teilhard de Chardin, ele estabeleceu os princípios, né, daquilo que é o trecho mais importante de todo o trabalho desenvolvido por ele. Ele falou, naquele momento de dor, né, com a guerra generalizada, olhando os destroços, a destruição, a morte, ele construiu o princípio da centração. Ele chamava a atenção que era necessário que o homem, naquele momento, e continua tão atual a sua proposta, que o homem olhasse para dentro de si mesmo e que buscasse se conhecer e se amar conforme o ensinamento de Jesus. Amar a si mesmo. Porque eu não tenho condição de amar o outro, que é a extensão de mim, se eu não consigo ainda amar a mim mesmo. Então, a centração é esse olhar para dentro. Para que no momento posterior, nós possamos promover a descentração. E ele traz como exemplo da descentração fragmentos da caridade segundo Jesus. Se alguém lhe tomar a túnica, dê-lhe também um manto. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Se alguém te bater em uma face, ofereça outra. Não haja como as pessoas comuns. Faça um esforço para ser diferente. Oferecer a outra face é abrir um leque para dar respostas diferentes. Mas, sem dúvida nenhuma, a expressão maior que nós encontramos no Evangelho de Jesus, no campo da caridade, é a parábola do bom samaritano. Por favor, não reclamem, porque eu vou finalizar, evidentemente, sem contar a parábola, porque o nosso tempo se encerrou. Mas só lembrando, porque ela está bem fresca na memória de todos nós. Mas eu vou trazê-la hoje dentro de uma análise de Martin Luther King. Martin Luther King nos propôs analisar essa parábola de uma forma também instigante, e que é a síntese da desconcentração. Então a parábola nós conhecemos. Aquele homem estava ferido, estendido, entre o caminho de Jope, Jericó e Jerusalém. E aí desceram o levita e o sacerdote. Eles se deslocavam na direção de Jericó. E primeiro passou o levita, olhou aquele homem e seguiu adiante. Depois passou o sacerdote. Se nós não estivéssemos aqui falando de caridade, eu poderia buscar uma explicação para a ação do levita e do sacerdote. Eu não seria indulgente. Eu poderia de forma contundente julgar a sua atitude e dizer que aquele sacerdote esqueceu Deus no templo e não olhou para o irmão caído. Mas eu estaria faltando com a indulgência. E é necessária a prática da indulgência. Eu poderia dizer que o levita, provavelmente, era um homem conhecedor das leis, aplicava as leis para os outros, mas não aplicava a si mesmo. Eu estaria faltando com a indulgência. Mas Jesus elege o samaritano. E o samaritano vai mover-se pela compaixão. Tenzin Gyatso, o Dalai Lama atual, ele diz que compaixão é desinstalar-se de si mesmo e ver a dor do outro de forma tão clara, tão nítida, como se fosse a sua própria dor. Você tem que sentir a dor do outro. Você tem que exercitar a alteridade com empatia, de estar no lugar do outro. E aquele samaritano vai mover-se pela compaixão. Então Martin Luther King nos propõe avaliar a atitude daqueles 2 homens, o sacerdote e o levita. Então eles estavam em um estágio espiritual, que era o momento deles, que provavelmente muitos de nós nos encontramos assim. Eles olharam e se preocuparam com eles. O que vai acontecer comigo se eu for ao encontro daquele homem caído?
Então a nossa preocupação é voltada para nós mesmos. A caridade é um antídoto do egoísmo, que é esse grande mal que nós temos que combater. Quantas vezes nós passamos pelas ruas das nossas cidades e vemos irmãos caídos e de forma simplista nós concluímos: não, é bêbado, está assim porque bebeu demais e caiu. Se ele está alcoolizado, é doente, precisa de nós. Nós titubeamos em nossa fé, porque falamos assim: é tão simples, o mundo está tão violento. Se eu for ao encontro desse meu irmão estendido, eu provavelmente vou ser vítima de uma ação violenta. Isso é uma armação para um assalto. E sigo adiante. Com muito esforço nós nos lembramos de pedir aos mentores espirituais daqueles que lá estão estendidos, que cuidem deles. Com muito esforço, porque nem sempre fazemos isso. Às vezes, vamos além. Se está estendido, pode estar doente, eu vou ligar para o serviço médico urgência, para que alguém resolva um problema que eu fui convidada a mover-me na direção dele. Não devemos nos afligir, é apenas o nosso estágio espiritual, mas titubeamos em nossa fé, porque nos esquecemos que na prática do bem nós temos a assistência da espiritualidade. Nós nunca estaremos sozinhos. Então devemos nos mover sim na direção da dor. Porque quando fazemos assim, nós agimos como samaritano e não como levita, o sacerdote. Então, segundo Martin Luther King, a preocupação deles era o que vai acontecer comigo. Mas o samaritano mudou o foco. O que vai acontecer com o homem caído se eu não me mover na direção dele? O nosso foco na proposta da caridade segundo Jesus é o outro. Porque só somos plenos quando temos o cuidado com o outro. Muita paz.